Boa tarde, alunos! Tudo bem com vocês? Vou fazer nesse vídeo a correção das atividades postadas na semana passada no GR8. O exercício número 1 pede para efetuar as seguintes adições. Na letra A eu tenho 150 mais 70, resultado 220. Muito fácil, né? Na letra B, negativo 142 mais 82. Como eu tenho dois números com sinais diferentes, eu tenho que lembrar da seguinte regra. Números com sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior número absoluto. Então, ao invés de eu somar, eu vou subtrair, diminuir. 142 menos 82 vai ser 60. Agora, qual o sinal que eu vou colocar aqui? Negativo ou positivo? Ele será negativo, porque o maior número absoluto é negativo. 142 é maior que 82, tá? Então, o sinal que está acompanhando ele é negativo. Ou então, você pode pensar em uma dívida. Se eu tenho uma dívida de R$ 142 e eu pago ela com R$ 82, eu ainda vou continuar com uma dívida, só que agora essa dívida vai diminuir, que é R$ 60, certo? Então, toda vez que você tiver números, uma operação com sinais opostos, pense em dívida, que é sucesso. A letra C e D eu havia retirado da lista para ficar menor, mas nesse vídeo eu vou fazer a correção, tá? E se vocês quiserem aproveitar para copiar no caderno, podem. Aqui eu tenho negativo 499 mais negativo 48. Então, aqui eu vou somar duas dívidas e, obviamente, eu vou continuar com a dívida. Então, eu vou permanecer com o sinal negativo como resultado. 499 mais negativo 48 vai ser negativo 547. Observe que eu estou somando duas dívidas. Na letra D, 66 mais negativo 60. Eu posso reescrever essa expressão da seguinte forma: 66 menos 60, que é igual a 6. Por quê? Nós iremos aprender isso na multiplicação de números inteiros, mas toda vez que tiver um parênteses, a gente vai fazer a multiplicação com o sinal que está antes e com o sinal que está dentro do parênteses. Sempre que os sinais forem diferentes, o resultado é um sinal negativo, tá? Ou então a gente pode pensar que aqui eu tenho o número positivo, né? Somando o número negativo. Sinais diferentes, subtraio e conservo o sinal do maior. Na letra E, eu tenho negativo 21 mais negativo 160 mais negativo 99. Aqui eu tenho uma soma só de números negativos. Então, eu vou somar e conservar o sinal negativo, tá? Porque eu estou somando dívidas, eu vou permanecer com a dívida. Eu não tenho números positivos para mim pagar essa dívida. Então, nesse caso aqui, eu estou apenas somando as minhas dívidas. O resultado dessa expressão é negativo 280. Na letra F, eu posso iniciar fazendo essa operação aqui, ó. Negativo 60 mais 80. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 80 menos 60, 20. Positivo ou negativo? Positivo, porque 80 é maior que 60. Como na explicação anterior, né, eu posso eliminar os parênteses aqui e resultar em um número negativo, tá? Negativo 160. Agora eu vou fazer a subtração. 160 menos 20, 140. O resultado será positivo ou negativo? Negativo, porque o 160 é maior que o 20, certo? Ou então eu posso fazer da seguinte forma. Primeiro fazendo essa operação, que vai ficar positivo 20, e repetir aqui, mais negativo 160. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Negativo 140, certo?
Letra G. Eu posso iniciar somando 60 mais 190, tá? Eu tenho aqui dois números de sinais iguais, que eu vou somar e conservar o sinal, então vai ficar em positivo. 250 mais negativo 89. Uma soma de dois números com sinais diferentes, eu vou subtrair, ou seja, diminuir e conservar o sinal do maior. O resultado aqui será positivo, porque 250 é maior que 89. 250 menos 89, 161, certo? Então, esse é o resultado da expressão. Poderia fazer da seguinte forma também. Somando aqui, daria positivo 250, e fazer o jogo de sinal aqui direto, positivo com negativo, negativo, 89, tá? Sinais diferentes, subtrai, conserva o sinal do maior. 250 menos 89, 161. Lembrando que o número positivo eu posso representá-lo ele com sinal ou sem sinal. Observe que se eu retirar o sinal positivo do 250, fica uma conta básica. 250 menos 89. Observaram aqui que essa questão de sinais diferentes a gente sempre vai subtrair, ok? Na letra H, muito fácil também. Eu tenho negativo 190 mais 190. Aqui, de cara, nós já podemos utilizar a propriedade do elemento oposto, onde diz que todo número que é oposto, a gente vai eliminar. Posso cortar, dessa forma que eu estou fazendo mesmo na expressão, tá? Porque isso daqui resulta em zero. E o zero na minha soma, na minha subtração, não vai alterar o meu resultado, certo? Então, o que vai restar aqui na minha expressão? Negativo 499 mais negativo 77. Eu estou somando dois números negativos, permanece o resultado negativo. Somar 499 mais 77, 576, tá? Então, lembrando que a operação que eu fiz aqui, apenas somei duas dívidas, continuei com a dívida, tá? Soma de dois números de sinais iguais, eu somo e conservo o sinal dele. Somo e conservo o sinal. Agora, questão número 2. A tabela a seguir mostra as temperaturas mínimas registradas durante uma semana do mês de julho numa cidade do Rio Grande do Sul. Indique qual é o gráfico que representa a variação da temperatura mínima nessa cidade nessa semana. Então, nessa tabela aqui, que vai de segunda a domingo, ou seja, uma semana inteira, mostrando ali as temperaturas, tá? As variações de temperatura durante a semana. Qual que é o gráfico que representa, né, essas variações? Então, vamos iniciar na segunda-feira. Registrou 2 graus, positivo. Então, todos os gráficos iniciam na temperatura de 2 graus. Observe aqui, ó, na segunda-feira, 2 graus. Aqui também, na segunda-feira, 2 graus. Aqui, ó, também 2 graus e aqui também. Na terça, 0 grau. Então, terça-feira, 0 grau. O gráfico A está em 0. No gráfico C, na terça-feira, também está 0 grau. No gráfico B, na terça-feira, não está em 0 grau. Está em 3 graus. Então, eu já descarto aqui o gráfico B, tá? Vamos analisar os outros. Na letra D, também 0 grau na terça-feira. Então, pode ser uma dessas alternativas. Vamos continuar. Na quarta-feira, negativo 1 grau. Vamos lá. No gráfico A. No gráfico A, na quarta-feira, está na temperatura positivo 1 grau e não negativo 1 grau. Tá? Essa curva aqui deveria estar para baixo, tá? Na medida de negativo 1 grau. Sendo assim, já descarto também o gráfico A. Vamos analisar agora o gráfico C ou o gráfico D. O gráfico C
na quarta-feira, né? Tá medindo exatamente negativo 1 grau. Correto? E no gráfico D, na quarta-feira, tá registrando negativo 1 grau? Não. Tá? Então, aqui já descarto também a alternativa correta, a letra C, tá? E vamos só conferir os outros temperaturas aqui. Quinta-feira, 3 graus, correto. Na sexta, 2 graus, também correto, tá? E no sábado, negativo 2 graus, olhem só. Negativo 2 graus aqui no sábado, correto também. E no domingo, 0 grau. Tá? Observem que eu faço esse traçado aqui dessa coordenada para essa. Tá? A gente também vai estudar isso aí nesse bimestre, tá? Para justamente relacionar, tá? A temperatura com o dia da semana. Agora, questão número 3. Roberto estava com um saldo positivo de R$ 105 no banco. Fez 3 saques, um de R$ 45, outro de R$ 60 e outro de R$ 95. 4 pessoas pagaram a Roberto a quantia que deviam a ele, sendo uma dívida de R$ 25, a outra de 50, a outra de 18 e a última de R$ 30. Roberto juntou tudo o que recebeu e depositou em sua conta para pagar o que devia no banco. Assinale a alternativa que indique a operação correta que Roberto deve para saber como está a sua situação no banco. Então, nessa questão número 3, precisamos relembrar alguns nomes que é utilizado em contas bancárias, em transações bancárias. Primeiro, quando fala em saldo positivo, né, é um valor positivo que está no banco. E quando fala saques, significa que você está retirando esse dinheiro da sua conta. Se você está retirando, a gente sempre simboliza saque com negativo, com o sinal negativo. Então, o R$ 45 aqui, ele vai ser representado com sinal negativo, o 60 também com sinal negativo, o 95 também com sinal negativo, porque se você está fazendo saque, você está retirando o dinheiro da sua conta. Independente se a quantidade que você está retirando vai resultar em um saldo negativo ou ainda continuar com positivo no banco. A representação de saque é sempre negativo. E continuando aqui no enunciado, ele fala que ele recebeu, né, de alguns amigos algumas quantias que pagaram a ele. Então, se ele está recebendo, ele está ganhando dinheiro. Ganhar é positivo. Então, essas representações aqui, ó, tudo será positivo. Então, já que aqui fala qual que é a alternativa que representa isso, vamos analisar. Na letra A, ele estava com saldo positivo no banco. Ok, positivo aqui. E daí, aqui no primeiro parágrafo, que soma os valores de saque, ele representou de forma positiva. E isso já está errado. Então, com isso, podemos descartar a alternativa A, a alternativa B e a alternativa D. Resultou, então, como alternativa correta, a letra C. Por quê? Ele representou o saque com o sinal negativo, tá? Aqui ele vai somar o quanto ele sacou, o quanto ele retirou da sua conta, tá? E aqui é a soma do que ele ganhou. Vamos resolver essa expressão? Mesmo que o exercício não pediu, mas é uma boa opção a gente resolver ela. Então, tenho aqui a expressão 105 mais negativo 45, com negativo 60 e com negativo 95. Mais positivo 25, mais 50, mais 18, mais 30. Então, eu vou repetir o 105, mais somar os números negativos, vai continuar negativo.
Somando todos esses números, vai dar 200. Por que que eu permaneci com o parênteses? Porque é um resultado negativo e eu tenho outro sinal fora do parênteses, tá? Então, quando o sinal fora do parênteses for diferente do sinal que está dentro do parênteses, eu permaneço com o parênteses. Já aqui, eu já vou eliminar os parênteses, porque a somatória aqui vai resultar em um número positivo. Então, ele é o mesmo sinal que está fora do parênteses, sendo assim, eu posso retirar o parênteses. A somatória aqui vai dar 123. Então, aqui vai ficar 105, fazendo o jogo de sinal positivo com negativo, vai ficar negativo, tá? Mais 123. 105 menos 200 vai ficar negativo 95. Negativo 95 com positivo 123 vai ser positivo, né? Porque 123 é maior. Positivo 28, tá? Então, esse daqui é o quanto que depois ele ter feito o depósito no banco, esse aqui é o valor do saldo dele final, certo? Então, essa foi a correção. Se ficou ainda alguma dúvida, me mandem mensagem no WhatsApp ou pelo fórum, que estarei respondendo, ok? Até mais, alunos!